Samira, eu sou médica, tá? Tenho 2 filhos, o Lucas de 16 anos e o Gustavo com 9. O Lucas é neurotípico e o Gustavo encontra-se no espectro autista, tá? Bom, o que aconteceu? Eu já tinha um filho que eu tinha tido uma evolução normal e quando o Gustavo nasceu, até então, uma gravidez planejada, um parto normal, tudo evoluindo muito bem, obrigada. Até que eu comecei a observar que com 6 meses, 6, 7 meses de idade, quando passava uma propaganda muito, vamos dizer assim, barulhenta, com muita imagem, tipo Casas Bahia, promoção, ele se contraía dessa forma no meu colo, sem soltar nenhum som. Eu falava, gente, o que é isso? Parecia apenas que ele gostasse muito daquela imagem, daquele som, tinha prazer em ver aquilo. Mas até então, eu nunca tinha visto nenhuma criança fazer esse tipo de contratura e achava que era apenas, só faltava vibrar, era uma vibração, tá? Então essa foi a primeira, vamos dizer assim, alteração que eu vi que eu não sabia que era uma alteração, certo? Foi evoluindo, aí foi chegando próximo ao ano, eu vi que ele não apontava, aquela história de ensinar a mandar beijinho, de dar um tchau, não veio, um sim com a cabeça, um não com a cabeça, não veio. Eu comecei a ficar preocupada, a gente sempre compara um filho ao outro, a gente não deve fazer isso, mas era assim, era discrepante. Não, era uma criança muito boazinha, mas muito estranho, né? O comportamento de não fazer nada, nenhum ato. Era uma criança que aceitava tudo. Então, o que você desse para comer, para beber, só via que não gostava de morango e mamão. De resto, podia fazer o que fosse e estava tudo tranquilo. Mas era uma criança que não pedia. Era uma criança que naturalmente você oferecia líquido, oferecia comida, estava com calor, põe uma roupa mais fresca, estava com frio, agasalhava, mas em momento nenhum ele esboçava, né, um pedido. Tipo, olha, algo está me incomodando, eu preciso de ajuda, certo? Aí, nessa época eu morava em Campinas, tá? Pediatra na época não percebeu nada. E depois eu voltei para Ribeirão Preto, já com 1 ano eu vim para Ribeirão Preto, minha irmã é pediatra, e eu relatava para minha irmã, falava, olha, ele está fazendo essas contraturas, ele não aponta, ele não está falando nada, a fala não veio, ele emitia alguns sons, mas ele não que aqueles sons tivessem função. Era um ih, dadá, mas nada com função. E a minha irmã já começou a desconfiar, mas na época não tinha me falado nada. Nisso a minha irmã me pediu para procurar uma fonoaudióloga. Então foi o nosso primeiro contato para ver o que poderia estar acontecendo com o nosso filho. Só que como pegou a mudança de Campinas para Ribeirão, a gente ficou meio perdido entre montar apartamento e vamos dizer que eu me perdi uns 6 meses ali. Ele foi se aproximando dos 2 anos do Gustavo, incomodada que a fala não tinha vindo. Então o que me incomodava? A fala, certo? Aí veio a fono. A minha irmã, ela já tinha falado para a fono que a desconfiança dela era TEA, certo? Mas a fono, quando avaliou meu filho e viu que o irmão tinha quase 7 anos a mais, e uma das minhas queixas era que ele não brincava com nenhum objeto, nenhum brinquedo da idade, próprio para a idade. Ele queria celular, queria tablets, queria computador. Então tudo tinha que ter imagem, um visual muito aguçado, né? Hoje a gente sabe disso, mas na época, por que ele só quer brincar com algo que seja eletrônico? Né, uma bola, não queria mais brincar, um carrinho, nada, tudo bem próprio da idade, e ele não esboçava assim, nenhum interesse. Ele chegou até a brincar quando menorzinho, você chutava a bola, ele chutava a bola para você, ele punha um carrinho atrás do outro, fazia pistinha de carrinho. De repente, aí foi nessa transição mesmo da mudança, foi quando a gente muda para cá e ele perde o contato com qualquer brinquedo. Então você chuta uma bola para ele, a bola passa por ele, ele nem olha para a bola. A gente brincava de carrinho, ele pegava um carrinho, olhava assim para o carrinho, tipo, o que será que é isso? Punha o carrinho de volta,
não sabia mais brincar de carrinho. E na sequência, já lhe completando 2 anos, indo para 2 anos e meio, ele perdeu a mastigação. Então era uma criança que comia assim, de tudo. Então pegava um lanche, abocanhava aquele lanche, comia castanha. Estou me referindo a alimentos mais duros, mais consistentes. Da noite para o dia eu precisei fazer papinha de bebê passando em pereira para não engasgar. Eu falei, mas o que é isso? A minha própria irmã, que era pediatra, nunca tinha visto. Tá? Até então era a única forma de alimentar meu filho. Levei em dentista em primeiro lugar. Eu falei, o que você pensa em dentição? Pensa em alguma coisa, mas ele já tinha dentição formada. Eu falei, tem alguma coisa errada. O dentista falava que eu levei em 4. A gengiva estava inflamada. E eu olhava, eu não via nenhuma gengiva inflamada. Então, achava estranho, mas até então não tinha outra saída, meu filho não comia. E algo que me chamou a atenção, vamos pensar numa bolacha. O que eu fui vendo nessa sequência? Ele pegava uma bolacha e comia anteriormente. A partir dessa fase que ele parou de morder, né, de mastigar adequadamente, ele pegava uma bolacha, ele encostava na boca e devolvia. Ele não sabia o que fazer com aquela bolacha. Aí eu passei a picar em pedacinhos pequenos, mas eu tinha que colocar na boca dele. Bem mais tarde ele passou a pegar e colocar, mas tinha que estar tudo picado. E assim era com um pão, assim era... Ah, vai numa festa, tem um salgadinho, eu tinha que picar todinho o salgadinho para ele poder comer. Ele não mordia mais o alimento. E a comida, o arroz com feijão com a carne, eu precisei pegar essa carne no início, então... Foi tudo na peneira, depois foi tudo amassado, igual um bebezinho vindo crescendo. E aumenta o pedacinho da carne e vai aumentando gradativamente. Hoje ele ainda tem que comer pedaços pequenos de carne. Se eu colocar grande, aí não é nem falta de condição de morder, de mastigar. Ele seleciona e tira. Tá? Então, mas é uma condição dele, mas está evoluindo, ele já come sozinho, né? Então... Pelo menos isso já evoluiu, já voltou a comer o pão, já abocanhar, já pega uma bolacha inteira e come. Então essa fase a gente já conseguiu superar, mas demorou 5 anos. É muito triste, é decepcionante, é uma frustração. Porque pensando que eu sou um profissional de saúde, que hoje eu tenho praticamente 25 anos de formada, o que eu aprendi sobre TEA na faculdade? Praticamente nada. Eu só me lembro daquele filme Rain Man, onde o autista se balançava e tinha uma, vamos dizer, uma capacidade de memorização absurda, onde ele decorava uma lista telefônica e, né, uma memória muito aguçada. Mas para mim, primeiro que quando nós desconfiamos do diagnóstico, eu digo nós, minha irmã, que aí foi passado isso para mim, para você ter uma ideia, o primeiro neuropediatra que atendeu meu filho, né, nessa sequência de fono, eu estava falando da fono, a fono que já tinha recebido da minha irmã a hipótese de TEA, primeiro falou para mim que ela queria descartar a alteração do meio pelo filho mais velho ser 7 anos mais velho que o irmão. Foi para minha casa, fez várias sessões, depois de um mês falou para mim, não é isso. Aí ela levantou a hipótese, certo? Nesse meio tempo eu fui para um neuropediatra. Meu filho com 2 anos e meio, mais ou menos nessa época, ele rasgaria o diploma se meu filho fosse autista. Na sequência eu fui para uma psiquiatra, aí ele já estava com 2 anos e 10 meses. E até então só a fono trabalhando o meu filho, dentro da minha casa. Ela fazia sessões na minha casa. Essa psiquiatra, ela tinha trabalhado na Inglaterra, ela tinha feito uma pós com crianças autistas durante 1 ano, por isso que eu fui encaminhada para ela, aqui em Ribeirão Preto. Eu fui para essa psiquiatra e essa psiquiatra fez umas avaliações, aí na hora que ela fez a devolutiva para mim e para o meu esposo, ela falou que ele preenchia todos os pré-requisitos, mas ela achava que ele era muito novinho para ela fechar um diagnóstico e que ela queria uma TO, uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga na área, mas que ela não conhecia ninguém em Ribeirão Preto para me indicar.
Ela só conhecia em adultos e ela precisava de uma especialista em criança. Para ser sincera, no fundo, como mãe, era um alívio um neuropediatra, uma psiquiatra não fecharem o diagnóstico. Porque até então eu comecei a ler sobre autismo e fui vendo que o que eu ia viver ia ser drástico. Porque eu só via relatos de pais da falta de evolução, de não encontrar profissionais e cada vez mais era muita dificuldade de se obter diagnóstico, de se obter tratamento. Eu, como profissional de saúde, eu falava, mas que doença é essa, que problema é esse que ninguém entende? Que você fala de autismo, parece que um olha para o outro e é um enigma que ninguém desvendou. Você vai ler, ninguém estabeleceu uma causa até hoje. Vários fatores estão envolvidos, mas ninguém consegue descobrir na realidade o que realmente acontece para vir uma criança autista. Na minha família, nem no do meu esposo, não tem nenhum caso confirmado. De repente, a gente se depara com uma criança autista. Aí, os primeiros profissionais. A fono, primeiro achou que não era, depois achou que fosse. E eu perguntei, você é especializada em autismo? Sou. Entreguei meu filho na mão dela. Eu não sou especializada em autismo, eu sou da área da saúde, mas totalmente ignorante na área de TEA. Confiei fielmente em tudo que ela me pedia para fazer. E meu filho sem evolução, passando 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu filho sem evolução. Quando fui para aquele neuropediatra, também não era autismo, era um atraso no desenvolvimento que se meu filho fizesse 4 anos, aquilo ia passar e eu teria dado um diagnóstico errado para ele. A psiquiatra achava que era, mas não podia fechar o diagnóstico. O que é isso? Acha que é, mas não fecha o diagnóstico. Ou seja, todo mundo sem certeza de nada, ninguém sabia o que fazer com meu filho na realidade. E nós em casa, vendo uma criança sem função, uma criança que não saía da fralda, uma criança que não me dizia se estava com fome, com sede, com frio, com calor, uma criança que eu dava uma comida e não sabia se ela realmente gostava daquela comida ou não. E a gente pensando, meu Deus do céu, aí vem o desespero que acredito que acomete todas as famílias autistas. Como que eu, pela lei natural da vida, eu morro primeiro que meu filho e meu filho é totalmente dependente de mim. Quem vai cuidar do meu filho quando eu me for, quando meu marido se for? Por mais que ele tenha um irmão, também é um irmão mais velho que ele. É uma preocupação que a gente tem e eu tenho essa preocupação. Eu tenho que deixar tudo pronto para ele. Mas quem vai ser esse tutor? Porque eu não sei qual é o grau de evolução que meu filho vai ter. Mas é uma preocupação que eu tenho. E eu acredito que todas as famílias tenham também. Eu fui fechar o diagnóstico mesmo por um neuropediatra, embora eu já fizesse fono, TO e psicóloga, com 3 anos e meio. Tá? E aí, então, eu tinha toda uma equipe já desde os 2 anos e 10 meses, que foi quando aquela psiquiatra me pediu TO e psicóloga, eu pus. Então, se a gente pensar de 1 ano, eu já estava com 2 anos e 10 meses, aí que pediu para além da fono colocar psicólogo e TO. E isso não que eu não procurasse antes, não. Eu vivia procurando em Ribeirão, porque a minha própria irmã falava, Samira, tem que ser fono, TO e psicóloga. É o que a pediatria preconiza. Se você olhar pela diretriz de pediatria, uma criança autista tem que fazer fono, TO e psicologia, porque ela traz a linguagem, ela traz a cognição e ela tem alteração sensorial. Então, é nisso que é baseado o tratamento. E foi isso que eu procurei de tratamento. Só que quando ele foi fazendo 4 anos, 5 anos, qual que era a evolução do meu filho? Era 0. Meu filho não tinha falado, ele falava 4 palavras só. Meu filho não tinha saído totalmente da fralda, ele tinha saído da urina, mas não tinha saído das fezes. Meu filho não chegava perto de nenhuma criança, ele só ficava perto de adulto e adulto que convivesse com ele, se fosse um adulto estranho ele nem olhava. Aliás, o contato visual, um dia fazia, durante 10 dias não fazia. E o que eu ouvia dessas terapeutas? É assim mesmo.
o autista é assim, ele adquire uma função, ele consegue tipo, fazer um contato visual hoje e depois ele perde. E depois daqui uns meses ele volta a fazer e depois ele perde. E eu, inconformada, claro, eu fiquei muito triste, depressiva, ansiosa, meu marido também, porque a gente estava vendo que não tinha saída. Vamos dizer, a nível de Brasil, com 2 anos ele já estava com fono, ele já estava com TO, ele estava com psicóloga, tinha passado por neuropediatra, tinha passado por psiquiatra, mas com 5 nada se resolveu. Meu filho continuava na mesma condição de quando eu iniciei toda a investigação do caso dele. Era frustrante e era, vamos dizer assim, era um terror para nós na nossa família. O que vai ser do nosso filho? Por que o tratamento que está sendo feito não repercute, não tem resposta? E a gente conversava com as terapeutas e elas diziam, é assim mesmo, você tem que aceitar. Aí começaram a aparecer, e claro, no início a gente vive um luto, aquela criança que ia ser normal não é normal. A gente chorava muito. Eu tinha necessidade de dizer, meu filho é assim, meu marido não queria que eu dissesse. Ele tinha dificuldade. Acho que na verdade, ele não é nem que não aceitasse, acho que ele não acreditava que aquilo estava acontecendo com a gente. E pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Ainda mais que a causa real não está estabelecida, a gente não sabe de onde que surge toda essa alteração. Mas ela surge. E a gente tem que estar aí preparado para enfrentar, para tratar e fazer essa criança se tornar uma pessoa funcional, independente. Aí vamos voltar para o nosso caso. Com 3 anos e meio, eu troquei de neuropediatra, né? Aquele neuropediatra dos 2 aos 3,5 continuava dizendo que não era TEA. E meu filho com todos os pré-requisitos, sem contato visual, sem fala. Aliás, não era só fala, não era só linguagem verbal. A não verbal também, ele não apontava, não mandava um beijo, não dava tchau. Ele já estava com 3 anos e meio. Andava na ponta dos pés, fazia estereotipia. Então, quer dizer, ele tinha os pré-requisitos, não ficava perto de criança, quer dizer, ele não pareava com os pares dele. Tinha todos os sinais. E o neuro dizendo que não. Eu troquei de neuro. O segundo neuro, já na primeira consulta, fechou o diagnóstico. E aí ele me pediu que tivesse um supervisor para essas 3 terapeutas que eu já tinha. E ele me encaminhou para uma supervisora em Tite, fora aqui da cidade. Então eu levei meu filho, ela confirmou. E ela passou para essas terapeutas o que elas deviam fazer. A fono faz isso, a TO faz isso e a psicóloga faz isso. Certo? O que aconteceu? Elas se sentiram, vamos dizer, irritadas, não aceitaram que alguém mandasse no trabalho delas e até riram daquelas recomendações dizendo que elas já faziam tudo aquilo. Eu falei, então, mas tudo isso que vocês já fazem, meu filho não tem resposta. Aí começaram a dizer que meu filho poderia estar dentro daqueles 25% a 30% que eles dizem que não é respondedor a tratamento. Que é uma criança que mesmo você fazendo uma intervenção, ela não responde. E aí entro eu como médica. Se eu faço uma intervenção no meu paciente e ele não responde, eu vou tentar um outro tipo de conduta, não responder, eu vou para outra conduta. Só quando eu zerar todas as alternativas que eu vou dizer que não é respondedor. Eu comecei a perguntar o que elas estavam fazendo de diferente na conduta para ver se meu filho respondia. Elas começaram a dizer que eu estava querendo ser a terapeuta do meu filho. Me mandaram para um psiquiatra, porque eu estava muito ansiosa e que eu tinha que aceitar a condição de não respondedor. Nisso que eu comecei, então, olha, meu filho já estava o quê? Com 5 anos aí. Eu já estava há 3 anos em tratamento com ele. Aí que realmente parece que foi um alerta para mim, que alguém me sacudiu, que eu fui buscar outras alternativas. Certo? Cheguei a fazer o protocolo que eles chamam de DAN, que é dieta sem glúten, sem caseína.
tentei dar tudo aquelas fórmulas ortomoleculares horríveis, que aquele negócio cheira enxofre, meu filho vomitava tudo, eu aboli, não dei nada. A dieta eu fiz, a única alteração que eu vi é que ele agitava menos e dor que ele não sentia quando se machucava, ele passou a sentir. Mas fora isso, uma outra evolução, não. E hoje os pesquisadores estão mostrando que 30% dessas crianças respondem essa dieta. Não se sabe por quê, o que tem de diferente neles, mas então é um grupo selecionado que está sendo pesquisado, a gente ainda não tem resposta, então ainda não dá para indicar nada disso para ninguém. Por enquanto é um tratamento alternativo, quem quiser fazer tudo bem, mas não tem uma resposta científica a respeito disso ainda. Então, algumas mães que eu acompanhei relatavam que a criança melhorou fala, melhorou comportamento, socialização, e que se a criança tivesse contato com qualquer alimento com glúten ou com caseína, que ela voltava a estaca zero. Ela voltava, parava de falar, o comportamento piorava, e aí na hora que entrava na dieta de novo, essa criança melhorava. Isso eu não observei no meu filho, tá? Na sequência, então aí com 3 anos e meio, ele foi quando esse pediatra, ele fechou o diagnóstico, a escola onde ele estava matriculado o expulsou, ele foi excluído, dizendo que eles não sabiam o que fazer com meu filho. Como eu já tinha ido na tal supervisora de TIT, e ela dá aula no Brasil inteiro, capacitando profissionais nesse método, nós oferecemos de trazê-la para a escola. Foi negado e pediram gentilmente que eu mudasse meu filho de escola, porque eles não sabiam o que fazer com ele. Nós tivemos que mudar, foi para uma outra escola, uma escola menor, que ele foi muito bem recebido, mas preparo, um professor em educação especial, mediador, também não tinha. Tá? A gente contou muito com uma professora que gostava muito da área, pesquisava muito sobre o assunto, e ela que confeccionava materiais próprios para tentar estimulá-lo. Mas isso não partiu da escola nem da coordenação, isso foi da professora mesmo, que hoje é uma terapeuta dele. Então ela veio seguindo o meu filho. Então a gente teve a graça de ter pessoas especiais também nos acompanhando. E aí o que aconteceu na evolução dele? Um médico, então aí o Gustavo já com 5 anos e meio, nós desesperados pela falta de evolução, então já eram 3 anos e meio de tratamento do Gustavo. Tá? Sem evolução. Sem evolução, e fono, TO e a psicóloga dizendo que eu tinha que aceitar, e o pior, a fono falava, a fala está na ponta da língua, só que já faziam 2 anos que ela me falava que a fala estava na ponta da língua. A psicóloga, que na verdade era uma psicopedagoga, se dizia terapeuta comportamental, e meu filho não alterava o comportamento dele em nada. A TO, ela trabalhava integração sensorial, até então era a história de pôr o pezinho na areia, o pezinho na água, de mexer com uma geleia, né? Era mais essa parte sensorial. Até então, fazer trabalho com balanço. Então, essa parte, não tenho nada contra. E acho que tem que fazer. Mas não influenciou na evolução do meu filho. Da maneira, ele continuou, vamos dizer, se eu pegasse o Gustavo lá com 2 anos e transportasse para aqueles 5 anos e meio, era a mesma criança, tá? Só que eu falava isso e elas diziam que não. Elas falavam, olha como ele está melhor, eu, em que aspecto? Nós não víamos nada. E aí a fono chegava e falava, hoje na sessão ele falou bola. Eu falei, tá, mas ele não reproduz. Eu estou com uma bola. Gustavo, o que é isso? Ele não respondia. Gustavo, bola! Ele não falava bola. Eu ficava com aquela bola o dia inteiro atrás dele para ver se ele falasse bola, e ele não falava bola. Então, como que ele falou na sessão? Até que eu pedi para entrar na sessão. E eu me deparei com um vídeo da galinha pintadinha. Meu filho sentado na frente de um notebook assistindo um vídeo de galinha pintadinha. Fiquei quieta, porque eu queria ver o que ela ia fazer na sequência, mas essa era a sessão do meu filho. Comentei com meu marido, falei, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Começaram a aparecer alguns cursos aqui em Ribeirão, de TIT, Running, Sunrise, PEX, lá ia eu. E eu via que todos tinham uma evolução. Ó, pega a criança aqui, na fase inicial, daí 6 meses, 1 ano,
viam uma evolução. E meu filho não tinha evolução nenhuma. Eu ia comentar, seu filho é não respondedor. Já tinha ouvido falar em ABA, então vamos entrar na análise do comportamento aplicada, que é a referência de tratamento para autismo. Infelizmente isso não chegou para mim já logo no início. Infelizmente todos os profissionais a que eu tive acesso não citaram ABA. E eu nem vou culpar os profissionais médicos. Eu vou culpar a escola, a formação. Eu sou médica. Na faculdade, eu nunca ouvi falar em análise do comportamento aplicada. Minha irmã é pediatra. Na residência, também não. Inúmeros congressos continuam indicando fono, TO e psicologia. Ninguém fala. Você pega um pediatra hoje e fala, meu filho faz ABA, pontinho de interrogação na cabeça dele. Está faltando formação dos médicos. Algo vai ter que mudar nesse país para começar lá atrás e realmente mostrar o que realmente funciona. Porque o que nós temos hoje é uma lástima. Os médicos acham que qualquer programa, que você se formou em fonoaudiologia, você se formou em terapia ocupacional, você se formou em psicologia, você está apto a tratar autismo. E não é isso que acontece. Ou esse profissional vai fazer uma pós-graduação na área para realmente se tornar especialista, ou as crianças vão cair no mesmo conto do vigário que eu caí com meu filho. Profissionais que acho que elas achavam que elas eram especialistas. Na cabeça delas aquilo ia funcionar. Se já funcionou para alguém, eu não sei, porque para o meu filho não funcionou. De maneira alguma. E nós começamos, eu e meu marido, a ver que o exterior fazia ABA. E começamos a questionar. E esse ABA? Já que meu filho é não respondedor a tudo que vocês fazem, pelo amor de Deus, ABA robotiza a criança. Mas robotiza por quê? Não sabiam me responder. Não, nós conhecemos algumas crianças, a gente conhece algumas crianças que fazem ABA, fazem onde? Ribeirão Preto não tinha nenhum lugar que eu conhecesse que fizesse ABA. Estou falando de 2014, tá? No final de 2014 veio um médico, um neuropediatra brasileiro, aqui em Ribeirão Preto, mas que ele é diretor de um centro de autismo nos Estados Unidos. Ele veio em Ribeirão Preto para dar uma palestra e ele abriu consultas naquela semana. A minha irmã, que é pediatra, foi avisada e eu marquei uma consulta e levei o Gustavo. E eu cheguei na consulta e falei, olha, eu não tenho dúvida do diagnóstico dele, mas eu tenho muita dúvida sobre o tratamento. Expliquei o que a gente fazia e ele foi avaliar meu filho. Então ele confirmou o diagnóstico e ele falou, bom, o que vocês fazem hoje é comparável a uma criança que fica em casa sem tratamento. Te juro, a minha vontade do meu esposo naquela hora é de abrir um buraco, me jogar lá dentro e chorar muito. Porque já eram 3 anos e meio perdidos para o meu filho, de gasto que a família tem, de esperança, de tudo. Porque como que profissionais dizem que meu filho é não respondedor e vem um especialista e fala, o teu filho não fez nada até agora. O ótimo que eu tinha era o nada em comparação aos Estados Unidos. Eu me sentia um lixo, uma frustração absurda, eu só chorava. E como outras famílias, outros pais choram junto comigo, porque isso não é uma brincadeira. São profissionais que têm que saber que na hora que ele erra, é a evolução dessa criança que deixa de acontecer. É uma família desesperada chorando. Isso não é uma brincadeira, gente. Então, tem que começar tudo do zero. Bom, esse médico nos indicou a análise do comportamento aplicada. Na época, ele me mostrou um estudo onde compararam crianças que faziam terapias ditas convencionais, que era o que eu fazia, essas terapias ecléticas, fono, TO, psicóloga e tudo mais que as pessoas fazem. Entra a ecoterapia, entra a musicoterapia, entra tudo aí. Eu não cheguei a fazer no meu filho. Outro grupo, 10 horas semanais de ABA
e o outro grupo 20 horas semanais de aba e o outro grupo 40 horas semanais de aba. Resultado desse trabalho: as crianças que faziam as terapias ecléticas eram comparadas às crianças que ficaram em casa sem tratamento. Por isso que ele falou, o que seu filho faz hoje é comparável a uma criança que nunca se tratou. As crianças que fizeram 20 horas semanais de aba, essas crianças tiveram uma evolução. As crianças que fizeram 40 evoluíram muito mais. Por isso que hoje se preconiza que uma criança sem linguagem, verbal e não verbal, com todas as falta de interação social, falta de comunicação, ela precisa fazer aba 40 horas semanais. Essa é a indicação. Aí começamos o novo parto. Onde vamos encontrar aba? E ele nos explicou que tinha que ser aba por profissionais devidamente capacitados, com supervisor formado, né, com a devida capacitação. A primeira coisa que passou na minha cabeça: eu tenho que ir embora do país. Porque eu nunca tinha ouvido falar que tivesse aba em Ribeirão Preto. Aí eu perguntei para ele. Falei: passou por aqui alguma criança fazendo aba aqui no Brasil? Ele falou: olha, Samira, até passou. Dizendo, até com profissionais que acompanharam a criança vindo daqui de Ribeirão Preto. Não te recomendo. Profissionais que não aplicam aba como ele tem que ser aplicado. Então, talvez seja essa a resposta aí robotizada que as suas terapeutas falaram. Um aba mal aplicado, a criança não vai evoluir adequadamente, tudo vai evoluir errado. Talvez seja essa a resposta robotizada que algumas pessoas se referem. Falei: ok. A minha pergunta para ele foi: tem no Brasil? Ele falou: sim. Foi onde ele indicou a equipe do Lamier, da Federal de São Carlos, ou 2 clínicas de São Paulo. Nós aqui em Ribeirão Preto procuramos a equipe do Lamier. Tivemos a sorte deles virem para Ribeirão Preto, onde algumas terapeutas foram fazer a pós-graduação, porque é uma linguagem totalmente diferente de qualquer outra aplicação. Por exemplo, o supervisor chega para a terapeuta e fala: faz o treino AB. Hã? O que é isso? Então, se você não for formada, devidamente formada, você não sabe do que se trata. Então, essas terapeutas foram fazer a sua capacitação, a sua pós-graduação, e esses supervisores, a partir do momento que elas estavam capacitadas, começaram a dar atendimento a essas famílias, já prescrevendo os treinos. Eu, sinceramente, eu esperei uns meses, uns 2, 3 meses, porque eu estava tão calejada de ver que parecia que todo mundo me enganava, que eu falei: enquanto eu não ouvi de uma mãe, meu filho está evoluindo ali, filho, eu não vou trocar o Gustavo para nada. Até que a resposta foi unânime. Quem tinha começado já estava vendo a evolução. Foi onde eu pedi a vaga para o Gustavo. Então, o Gustavo, com 6 anos e meio, foi em junho de 2015, começou a se tratar com aba. Então, agora, aquela história que era de falta de esperança, desespero, choro todo dia na minha casa, medo do futuro, não saber a que ponto essa criança ia chegar, que tipo de evolução ele poderia ter, porque a resposta que eu tinha é que ele não ia ter evolução nenhuma. A partir desse marco de junho de 2015, essa história mudou. Então, em 2015, em junho de 2015, nós iniciamos a supervisão com a equipe do Lamier. Os supervisores perguntaram para mim e para o meu esposo toda a evolução do Gustavo, desde quando nós desconfiamos, quando nós iniciamos as primeiras terapias, quando veio realmente a confirmação do diagnóstico por um neuropediatra e como eram as terapias até então. Na segunda sessão, eles pediram que nós contássemos desde a hora que o Gustavo acorda até a hora que ele vai dormir. Tipo, se ele acorda espontaneamente ou quem o acorda, ele olha para alguém, ele fala alguma coisa, ele vai para algum lugar, ou seja, bem detalhadamente como seria o dia do meu filho. Na terceira sessão, eles foram conhecer minha casa, para conhecer todo o ambiente do Gustavo, como ele vive, com o que ele interage. Na quarta sessão, eles foram para a escola.
Também para ver todo o ambiente dele, onde é sala de aula, sala de música, cantina, quadra, para também ver como que eles iam trabalhar na escola. A partir daí, eles me ensinaram o meu esposo a como fazer as primeiras sessões de aba. Eu vou ser sincera, quando começaram com aquela história de olha para mim, meu filho olhava chocolatinho na boca, eu falava, isso não vai dar certo. Essa história, como que meu filho vai falar com esse chocolatinho na boca? Tem gente que fala que é a técnica do cachorrinho, né? Mas gente, que técnica santa. A partir dali foi o olha para mim, depois o meu filho imitando gestos que ele já sabia. E na sequência, os supervisores do Lamier pediram para eu fazer uma sequência de gestos que meu filho ainda não era capaz de fazer. Tipo, bate palma, põe dedo no nariz, manda um beijo, dá tchau. Meu filho era incapaz de fazer, gente, ele tinha 6 anos e meio. Uma criança que eu desconfiei de autismo, eu e minha irmã, com 1 ano. Já eram 5 anos e meio de atraso na evolução e no tratamento dele. Tudo por conta de falta de um diagnóstico adequado, embora minha irmã tenha desconfiado, na própria pediatria, ninguém mandava tratar com 1 ano. Espera que até 1 ano e meio pode falar. A própria pediatria manda para a fonoaudióloga e psicóloga, que se acham capacitadas, sem nenhuma pós, do jeito que elas saíram da faculdade, vamos trabalhar essa criança. Eu sou apta a trabalhar essa criança, tá? E meu filho sem evolução. Então vamos voltar para o Lamier, meu santo Lamier. Eles, a partir do momento que meu filho não conseguiu fazer, claro, ele não respondeu a esses gestos nessa sessão, aí a supervisão do Lamier falou, agora aguarde que é comigo. Então eles introduziram as terapeutas, nós fomos começando por 1 hora por dia, na semana seguinte 2 e 3 e 4 e já evoluímos para as 8 horas por dia, chegando às 40 horas semanais. Eu só tenho a agradecer de joelho a Deus e a eles, porque o meu filho já com 1 mês de intervenção, ele já imitava gestos. Na sequência de 2, 3 meses ele já estava imitando sílabas. E na sequência palavras de sílabas e trissílabas. E depois já foram começando o treino com 2 palavras, com 3, com 4. Hoje o meu filho, ele já faz o treino dessas 4. Ele já faz o ditado. Você fala uma frase, ele escreve. Meu filho está escrevendo, meu filho está lendo. O meu filho, quando ele teve a fase que ele só imitava o que a gente falava. Depois teve a fase que eles chamam de intraverbal, que você pergunta e ele responde. Vocês não têm noção do que é isso. Que, aliás, eu esqueci de relatar. Ele começou com 6 anos e meio o tratamento com a equipe do Lamier. Com 7 anos eu ouvi pela primeira vez meu filho me chamar de mamãe. Vocês têm noção do que é isso? Quantos anos eu esperei meu filho falar mamãe? E na sequência foi o papai, foi o vovó, e chamar o Lucas pelo nome dele, o irmão. Então, gente, é muito grave a situação que nós temos hoje. Porque não é possível que as autoridades, não é possível que o sistema de saúde não entenda que sem um tratamento adequado, com profissionais capacitados, essa criança não vai evoluir. Nós vamos ter adultos condenados sem evolução. E nós, assim, na sequência, a equipe do Lamier, agora esse ano, nós tivemos o prazer de receber em Ribeirão Preto a clínica Abacare, que é onde eu me encontro. Meu filho está aqui dentro em tratamento. Eu estou aqui dando esse depoimento com o maior prazer, porque eu gostaria que todas as crianças do mundo tivessem condição de fazer o tratamento que meu filho faz hoje. A criança que com 5 anos e meio foi taxada de não respondedora, agora com 9, fala, escreve, brinca, dá a vez na brincadeira, está fazendo atividades de vida diária.
com brincadeiras, com um monte de tarefas que eu não imaginava ver meu filho fazer. E hoje eu acredito que meu filho está se tornando cada vez mais funcional e vai ficar totalmente funcional. Bom, desde quando começou o tratamento, né, com a equipe do Lamier, quando eles falavam assim para mim, bom, o treino essa semana nós vamos ensinar o Gustavo a fazer tal coisa. Quando eles começaram na primeira semana a me falar isso, eu pensei, nossa, eles devem estar malucos. Porque eu tinha passado por 4 anos e meio de tratamento, onde a fala nunca saiu da ponta da língua, onde o meu filho não adquiriu habilidades. E como que ele vai falar para mim, esta semana eu vou ensinar o seu filho a fazer tal coisa? Eu acho que ele deve estar meio maluco. Meu filho fazia. Chegava na semana seguinte, era o outro treino, na evolução, e meu filho fazia. Então, eu só posso acreditar que agora o meu filho vai ser capaz. Porque, claro, é um passinho de cada vez, mas de passinho em passinho, meu filho está só evoluindo. E o detalhe, aquela observação que eu tive lá no passado, que quando ele adquirisse uma habilidade, depois ele perde para adquirir de novo, nunca mais aconteceu. As habilidades que ele foi adquirindo, nunca mais as perdeu. Elas continuam e avançam cada vez mais. Então, esse programa, gente, pelo amor de Deus, é fantástico. Mas tem que se tornar acessível para a população em geral poder fazer. Então, eu não tenho dúvida sobre a técnica, eu não tenho dúvida sobre os profissionais, mas nós nos encontramos numa clínica com profissionais éticos, devidamente capacitados, com supervisores também capacitados, onde todos os profissionais que estão atuando com meu filho estão submetidos a esses supervisores para todos falarem a mesma língua. Não é cada um fazendo o que acha que tem que ser feito, cada um monta o seu treino e está tudo certo. Não, supervisor que prescreve, os aplicadores aplicam. Assim funciona essas 8 horas no meu filho. E eu queria fazer um alerta. A aba é fantástico com uma equipe como essa do Abacare, com a supervisão do Lamier. Agora eu estou vendo até dentro de Ribeirão Preto clínicas que dizem fazer aba com profissionais que não se formaram em aba, sem supervisão, com resultados catastróficos. Aí quando você fala para alguns pais, meu filho faz aba, pelo amor de Deus, conheço uma criança que aconteceu isso, isso e isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, que da mesma forma que meu filho se encontra num tratamento que eu só posso dar nota 10, temos crianças achando que estão fazendo o mesmo tratamento que meu filho faz, porque o nome é o mesmo, análise do comportamento aplicada, é ABA, mas o profissional não é devidamente capacitado. Então isso é tão grave quanto terapeutas não capacitados acharem que estão tratando autismo. Isso é muito grave. Então, eu acredito que o que vai ter que ser feito, da mesma forma que eu, médica, para poder trabalhar, eu tenho que me formar na faculdade, eu tenho que fazer minha residência, eu tenho que tirar um título de especialista. Para o profissional ser analista do comportamento, ele tem que apresentar o diploma dele, devidamente reconhecido pelo MEC. E para uma clínica funcionar, tem que ter a supervisão. Ninguém pode contratar. Os pais têm que saber que é assim que funciona. Porque se essa equipe não me mostrasse como que é a realidade de aba, eu também não saberia. Eu sei porque eles são extremamente éticos e me mostraram como que tem que ser. E funciona. Nós temos a prova que funciona. Meu filho é a prova que funciona. E hoje eu só tenho que agradecer do fundo do coração para toda essa equipe, Abacare e Lamier, porque a evolução do meu filho é a evolução da nossa família. E é isso que eu quero para todas as famílias. Que todos tenham essa resposta, que todos tenham essa esperança. Do fundo do coração, gratidão eterna por eles. Naquela época, era uma família triste. Era uma família que chorava muito. Nós íamos nos lugares, nós víamos as crianças brincando, e nosso filho era incapaz de brincar.
Nós íamos num lugar, meu filho tinha que usar o banheiro e não sabia usar o banheiro. Nós tínhamos que trocar fralda. Não por vergonha, mas com medo daquilo perpetuar para a fase adulta. Como que fica um adulto de fralda? O filho mais velho, que queria tanto o irmão, chegava para mim e falava: mamãe, meu irmãozinho não vai brincar comigo? Hoje os dois brincam juntos, embora um tenha 16 e 9, mas é pega-pega, é pique-esconde, em jogos. Os dois brincam juntos em jogos. É futebol, Voltamos a ser uma família normal. O meu filho, na evolução que ele está tendo, nós somos uma família normal, fazemos passeios. Lá naquela época, com as outras terapeutas, a terapeuta que se dizia comportamental tinha me falado para não fazer viagem internacional e o mais velho queria conhecer a Disney, porque meu filho ia surtar num voo de mais de 8 horas, ele fazia dieta sem glúten e sem caseína e lá nos Estados Unidos só se come carboidrato. Essa foi a orientação que eu tive. Só que na época, olha que interessante, eu descobri que ela nunca tinha estado na escola para avaliar meu filho. Ela me dava a devolutiva do comportamento dele em sala de aula. Na verdade, ela telefonava para a professora, e a professora que contava a evolução dele. Quando eu vi isso, claro que eu já dispensei e falei: seja o que Deus quiser. E fui com a minha família para os Estados Unidos com o Gustavo junto. Ele não me deu o menor trabalho, mesmo ainda sem linguagem, sem função, mas ele não me deu o menor trabalho. Então, eu falo, que terapeuta comportamental era essa que me deu uma orientação tão equivocada, que deixava a família presa? Tive orientações: não leve a festas, não leve onde tiver som alto, seu filho vai ter uma crise. Meu filho ama uma banda tocando, meu filho ama a festa, ele é festeiro. E eu falava: mas eu sempre levei, agora eu tenho que deixar de levar porque agora tem um nome, eu não sabia o que ele tinha, agora que ele tem TEA eu não posso levar. Então nós tínhamos uma família condenada a não ter evolução do filho, com restrições em diversas áreas, e hoje nós temos uma família normal. A gente viaja, meu filho vai para a escola, a gente interage. Uma família feliz, caminhando pela vida, graças a tudo isso aqui. Há um aba bem feito, Abacare, Lamier. O que eu posso falar mais? Hoje está tudo ótimo, está tudo evoluindo. E esperança hoje, para nós, é o Gustavo com o aba bem feito. É o Gustavo no Abacare com Lamier supervisionando. Isso é esperança. Porque antes dessa equipe, nós tínhamos desespero dentro de casa. Hoje a esperança ela já existe. O que antes era um sonho, essa esperança, hoje ela já é realidade. E a esperança é que só continue do jeito que está. Porque da forma que a gente tem vivido hoje, a gente sabe que a cada dia é só mais uma aquisição de habilidade. Então hoje a esperança já vive no nosso meio. É isso que eu posso dizer de esperança.